Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rogério Tavares, eu sou o presidente da Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909, em Juiz de Fora, para promover a literatura e a língua portuguesa. E uma instituição que, ao longo de 113 anos, foi fiel, se manteve fiel aos sonhos dos seus idealizadores, oferecendo ao seu público uma programação relevante, intensa, atual, mesmo durante a pandemia, né? Nós ativamos o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso site. Renovamos a publicação da nossa revista, agora no número 81, e criamos essa linda parceria com o Ponteio Lar Shopping, Encontro com a Literatura, que começou em novembro do ano passado, em novembro de 2021, com o escritor Luiz Gifone. Depois vieram Léo Cunha, Anelisa Ribeiro, Marister Maciel, Olavo Romano, Jacinto Lins Brandão, Cris Paz, Laura Cohen. E hoje é uma alegria para todos nós receber aqui Marcela Dantes, cujo trabalho é importante, é precioso, precisa ser cada vez mais conhecido. E Marcela Dantes vai ser entrevistada pela nossa queridíssima Daniela Zupo, que é a mediadora do Encontro com a Literatura, porque a Academia não pôde pensar numa jornalista mais elegante, mais fluente, mais adequada para este programa que Daniela Zupo. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao meu amigo, parceiro, benfeitor da Academia, que é Luiz Sternick, gerente de marketing do Ponteio Lar Shopping, que nos recebe sempre de braços e de coração abertos, nesta casa tão acolhedora que é o Ponteio Lar Shopping, que se já era conhecido pela sua qualidade de lojas, de empreendimentos comerciais, agora também se consagra no campo da cultura, recebendo cada vez mais representantes das letras e das artes. Quero agradecer também ao Marcelo, do Canto do Livro, livreiro do Ponteio Lar Shopping, que está sempre presente e disponível, fazendo aí essa presença fundamental no nosso encontro com a literatura, não é? Nós sempre precisamos prestigiar a cadeia produtiva do livro, isso é fundamental, não é? O autor, o ilustrador, o editor, o diagramador, o capista, o livreiro, o leitor, não é? Muito obrigado sempre, Marcelo, e a minha palavra final de agradecimento vai para a equipe da Academia Mineira de Letras. Ali está a nossa diretora-geral, Inês Rabelo. Para a Inês eu sempre falo uma frase: sem Inês Rabelo, nada feito. Ela é um pilar que sustenta a nossa casa pela competência dela. Agradeço, então, a todos aqueles que participam desse programa. Esse programa é presencial, é olho no olho, é todo mundo junto, mas ele também vai depois para o nosso canal no YouTube, né? O que é uma coisa boa, porque ele fica ali por tempo indeterminado, levando os conteúdos que a gente apresenta aqui para os 4 cantos aí do mundo, né? É uma alegria para nós receber, então, a Marcela e receber a Daniela Zupo. E eu peço, então, para as duas, aplausos de boas-vindas, já chamando a Daniela para assumir o microfone. Boa tarde a todos e a todas que aqui estão com a gente presencialmente e a todo mundo que chega depois, também pelo YouTube. Vou convidar Marcela Dantes para subir aqui ao palco e me fazer companhia com quem a gente conversa hoje. Marcela, que é autora desse livro realmente impressionante, o João Maria Matilde, vamos falar muito sobre ele aqui hoje. Antes de mais nada, quero fazer aquela breve apresentação dos nossos convidados. Marcela Dantes nasceu em Belo Horizonte, estudou comunicação social na Universidade Federal de Minas Gerais, é autora da coletânea de contos sobre pessoas normais, publicada em 2016, obra semifinalista do Prêmio Oceanos. Em 2016 também foi autora residente do Festival Literário Internacional de Óbidos, em Portugal.
Nem Sinal de Asas, seu primeiro romance, foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura em 2021 e do Prêmio São Paulo de Literatura também em 2021. E em 2022, ela lançou o romance João Maria Matilde pelo selo Autêntica Contemporânea. Seja bem-vinda, Marcela. Um prazer conversar com você sobre esse livro, que, como eu disse, me impressionou bastante. Mas, antes de mais nada, quero te dar aqui as boas-vindas em nome desse projeto incrível que é o Encontro com a Literatura. Sempre um evento presencial. A gente estava falando da importância desses reencontros, né? Olho no olho, da emoção que é estar aqui de novo com vocês, mas que também depois fica à disposição do público, lembrando para quem está aqui também que todos os eventos anteriores, todos os encontros anteriores também estão lá no canal da Academia Mineira de Letras no YouTube. Então, seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui conversando com você. Obrigada a todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo também. É uma alegria poder conversar um pouco e contar do processo desse livro. E aí tem uma coisa que eu já acho interessante, e já queria começar te perguntando, que esse é um livro, é o seu segundo romance, como eu disse, mas ele é um livro que, na verdade, ele nasce, a escrita dele, ela começa, né, Marcela, antes do livro que você acabou lançando antes dele, que foi então o seu primeiro romance. Como é que foi esse zigue-zague na escrita? Como é que você começa com o livro, faz uma pausa, começa uma outra história, e depois retoma, reencontra esse fio da meada, um processo incomum, digamos assim, né? Eu acho que serviu para a gente ver também que não tem controle das coisas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de planejar, gosto muito de me estruturar, e a forma como o lançamento desses livros e até a escrita desses livros aconteceu me mostrou que o controle não está exatamente comigo, assim. O João Maria Matilde ele começou a ser escrito em 2016, na residência em Óbidos. Então, assim, a proposta era exatamente essa, que eu fosse para Portugal escrever um romance. E eu escrevi quase a totalidade do livro, assim, mas eu acho que ele é um livro que me tocou muito profundamente, é um livro que toca em temas que são muito caros para mim e que são temas mais difíceis, talvez, de serem digeridos. Então, ele precisou de um tempo maior de gaveta, um tempo maior de processo, e eu não senti que ele estava pronto para ser lançado, assim. Então, foi um longo processo de trabalho nele, e, no meio desse processo, eu me deparei com a notícia do jornal É o País, que deu origem ao romance Nem Sinal de Asas. E eu senti uma urgência muito grande de escrevê-lo, assim. Então, eu parei o trabalho com o João Maria Matilde para escrever esse livro. Ele saiu primeiro e eu acho que assim, o timing foi perfeito, na verdade, porque quando eu voltei para revisar, para terminar o João Maria Matilde, eu me sentia mais pronta, mais preparada para lidar com essas questões que estavam aí, assim. Então, eu acho que, apesar de não ter sido planejamento e de não ser uma ordem usual, foi exatamente o tempo que o livro precisava. É um livro que começa... A gente vai falar do Nem Sinal de Asas também, afinal de contas, são dois livros que começam a ser escritos quase que paralelamente, como você contou agora, mas eu acho interessante, é um livro que começa com um telefonema, que a narradora, você escreve em primeira pessoa, né, a Matilde recebe, de Portugal, para dizer que o pai, que ela não tinha conhecido, tinha acabado de morrer. Quer dizer, aquele pai que até então ela achava que era um pai desconhecido, ele tinha nome, endereço, história, e aí isso vai, obviamente, embaralhar todas as cartas desse jogo. E a partir daí, eu estou dizendo isso porque eu acho a abertura, a introdução do livro muito forte. Vou ler aqui rapidamente para vocês o parágrafo, né? Que é uma escrita impressionantemente madura, né? Seu segundo romance, a gente percebe o talento, o tamanho do seu talento literário. Então, vamos lá. Procuro Matilde, a filha de João Maria. Sim, Matilde sou eu, mas filha de quem? Eu não entendo o que esse homem está me dizendo. Ele fala rápido e é estranho, a minha língua, que não é a mesma. Ele fala de um pai, fala de mim, e o meu coração bate rápido e alto, e por isso é ainda mais difícil de ouvir. Que bobagem. Se falasse mais devagar, se não misturasse tanto as palavras, se eu soubesse responder qualquer coisa, ele me pede um endereço de e-mail e essa agora sou eu, alerta, estática, quase catatônica, sentada à frente do computador, atualizando a tela inicial a cada 5 ou 6 segundos. Quando a mensagem chega, ela diz a mesma coisa, que procuravam a filha do João Maria e eu ainda não sabia que era eu.
E a partir daí você constrói uma narrativa que deixa a gente um pouco sem fôlego até o final da história. E, obviamente, ninguém aqui vai dar spoiler, né, gente? Mas, assim, só para contar dessa primeira cena que você narra e que é muito forte e que já dá, né, eu acho isso fantástico quando o autor consegue, numa primeira página, explicar a história ainda com uma linguagem tão madura, né, tão interessante. Queria que você falasse um pouco dessa Matilde, que é uma mulher de 40 anos e que, enfim, é uma personagem muito forte e todo o livro vai girar em torno dessa história, que também é uma história muito forte, uma história de encontro das origens, mas de encontro não só porque essa narradora não sabe quem é o pai, mas eu acho que todo mundo se vê um pouco na sua Matilde. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Daniela, primeiro eu vou te contratar para fazer leituras do meu livro, porque não tem nada mais lindo que Daniela lendo esse livro. Nem eu lembrava que era assim. Mas eu acho que Matilde, essa construção do começo do livro, assim, e pensando até um pouco na teoria, no que a gente estuda, né, nas oficinas, em todos os processos, tem mesmo essa vontade de já trazer o impacto da história, assim, o que é a essência da história, e eu acho que principalmente um desconforto, que é um desconforto dessa protagonista. Assim, eu tive uma preocupação muito grande de mostrar para o leitor imediatamente que é um livro sobre uma pessoa que está desconfortável, assim, uma pessoa que vai ser empurrada a sair do seu lugar, né, o seu lugar de conforto, o seu lugar em que ela se reconhece, e isso para ela é uma questão importante. Assim, eu imagino que a gente vai falar sobre isso. Assim, Matilde é, de certa forma, psicologicamente mais frágil, então qualquer mudança de ambiente, qualquer sacudida que ela tem assim, nas suas estruturas é muito grande, é muito pesado para ela. Então, acho que assim, essa escolha já de começar com, né, não é exatamente um diálogo, mas é com uma fala direta de um outro personagem, é justamente para trazer esse desconforto, assim, para trazer esse momento em que ela vai saber que algo na vida dela vai mudar, mesmo que ela não saiba exatamente o que é, assim. E é a partir daí que tudo se desenrola, né? Assim, eu fico feliz que de alguma forma isso tenha te tocado, assim, esse começo, porque eu acho que o começo de um livro é muito difícil, né? Assim, é muito difícil a gente se sentir segura que achou o tom, que achou a voz daquela personagem e que achou a forma de contar a história. Assim. Então, claro que não foi uma escolha aleatória, foi, inclusive, um processo difícil, assim, de achar esse momento, né? E essa pergunta que essa personagem se faz, né, que está implícita, eu acho que nessa introdução, né, quer dizer, quando você se pergunta quem é meu pai, né, tem um quem sou eu implícito aí nessa narrativa, que é algo que eu acho que você vai construindo no decorrer de todo o livro, né, que é essa personagem em busca da sua história. E a sua história, que parece, quer dizer, esse pai que surge na vida dela, ele é o início desse percurso. Ela, na verdade, vai descobrir muito mais do que quem era esse pai desconhecido. Ela vai descobrir sobre a mãe, ela vai descobrir sobre si mesma, né? E nesse sentido que eu acho que a gente se enxerga muito na Matilde, né? Nessas questões que você vai desenvolvendo, né? Quando a gente se torna adulto, quem sou eu, né? Quem é essa mulher aqui que eu achava que conhecia, porque a minha mãe estava aqui desde o início, mas não é bem assim, tem um lado dessa história que eu não conheço, né? Quer dizer, você não precisa de um pai desconhecido para descobrir que, às vezes, a sua história, né, tem revelações importantes para você mesmo. Queria que você falasse um pouquinho porque um personagem importante também aqui, além do João, que é o pai João Maria, que é o pai da Matilde, é Portugal. Né? Você estava dizendo que foi um livro que você começou a escrever durante o seu período de residência. Eu queria que você falasse dessa relação, porque primeiro que é um privilégio, né? Você mesma já falou disso, você poder parar um tempo da sua vida para escrever, o sonho dourado de todo autor, de toda autora, né? E eu acho que essa sua entrega pessoal, né, a escrita, eu acho que ela se reflete também nessa história, de alguma forma. A gente vai caminhando com você os caminhos dessa personagem que vai conhecendo, aquela pequena vila em Portugal. Eu queria que você falasse um pouco disso que se reflete, eu acho, na sua escrita.
Eu acho que assim, eu cheguei em Portugal sem saber o que eu escreveria, assim, porque o convite do Agualusa veio muito rápido, assim, em 2 semanas. Conta a história do Agualusa, por favor. Legal. O Agualusa veio a Belo Horizonte apresentar o lançamento de um livro, e eu levei o livro sobre pessoas normais, que é a coletânea de contos, que foi em 2016. E eu entreguei para ele, e aí foi super bacana, assim, né? Eu fui pedir para ele assinar o livro, para eu guardar o livro novo dele, e entreguei o meu. E no dia seguinte ele me encontrou no Facebook e me mandou uma mensagem dizendo que tinha lido o livro no avião e perguntando se eu não queria ser a autora residente do festival, que ele era curador em Portugal. Se eu não queria morar 3 meses lá, mas era para daqui a 2 semanas, assim. Então foi, e óbvio que eu quis, né? Mesmo sem saber se eu ia conseguir me organizar, enfim. E então, em 2 semanas eu estava, e a contrapartida dessa residência literária era isso: 3 meses em Óbidos, que é uma vila medieval, assim, um lugar muito encantador, cercado por essas muralhas. E então a minha contrapartida era um romance que se passasse de alguma forma em Portugal, assim. E eu cheguei lá sem saber o que eu escreveria e confiando de que a história me apareceria lá. E ela me apareceu muito rápido, assim. E grande parte da história vem, eu acho que dessa arquitetura da cidade, assim, que é uma coisa muito específica, essa vila medieval, essas muralhas, o chão que é todo de pedra e que você tem que prestar atenção para andar. E é uma cidade que é muito turística durante o dia, ela está muito perto de Lisboa, então é muito comum que as pessoas vão para passar o dia, e de noite, por outro lado, a cidade fica super vazia. Então, assim, você conhece uma outra cidade, e é uma experiência que nem todo mundo tem. E aquilo tudo me fascinou muito, assim. E acho que um pouco do que você falou antes, dessa questão assim da descoberta de uma nova versão da história, eu acho que tem muito isso, assim, né? Eu acho que de alguma forma o livro é uma metáfora da nossa relação Brasil com Portugal, assim. Então a gente sempre teve a nossa versão da nossa história, e eu cheguei lá em Portugal e conheci um outro lado, assim. E também foi uma coisa conturbada, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu coloquei no livro, que é essa confusão da língua, que foi muito importante, assim, que foi muito marcante para mim. Não foi uma preocupação para mim em nenhum momento. Eu estava indo para Portugal e em nenhum momento eu parei para pensar, e o idioma, né? Como quando você vai viajar para um lugar que é um idioma diferente, você se preocupa o mínimo, você cuida para aprender uma palavra ou outra. E eu não me preocupei. E eu cheguei lá e eu não entendia absolutamente nada que as pessoas falavam comigo. Eu não entendia, eu não conseguia entender. No primeiro dia eu quebrei a chave da casa que eu morava, e aí foi todo mundo para minha casa, o chaveiro, a pessoa que cuidava da residência, o prefeito de Óbidos, e eles começaram a conversar entre si. Eu falei, gente, eles não estão falando português, assim, é um fato, porque eu não conseguia entender. E isso ficou muito marcado em mim, assim. E assim, com o tempo eu entendia tudo, né? No final dos 3 meses para mim já era o mesmo idioma. Então foi um novo reconhecimento, assim, um novo reconhecimento da língua, um novo reconhecimento de uma herança que a gente traz desse lugar, que de alguma forma é muito marcante para o nosso povo. Então, de alguma forma, o livro também tem essa metáfora, assim. E a arquitetura da cidade, que eu acho que tem uma coisa que é importante nessa narrativa também, que são os passos da Matilde. Ela vai aos poucos ultrapassando essa muralha. Não é no primeiro momento que ela já se sente forte para ultrapassar a muralha. E a cada vez que ela vai um pouco mais longe desse lugar seguro, que é o hotel que ela está, que passa a ser a casa dela, ela tem novas descobertas, ela descobre mais coisas sobre o pai dela, consequentemente sobre ela, sobre a mãe dela, sobre a história, que ela nem fazia ideia, assim. Então, a narrativa vai se desenrolando nessa arquitetura também. E a coisa foi muito natural, né? Eu acho que se eu tivesse planejado uma narrativa daqui, eu chegaria lá e ia querer mudar, assim, porque acho que a coisa se desenhou de uma forma muito forte no momento em que eu cheguei. Muito pelo contrário, quando ela chega nessa muralha, quando ela tem coragem de andar nessa muralha, é um ponto, é um clímax da história, né? Quando ela chega lá é bem simbólico, né? Do lugar interno da personagem, né? Sim. E eu acho interessante ainda sobre essa questão de Portugal, e isso que você está dizendo desse seu estranhamento, que é o estranhamento da Matilde. Ela também tem essa dificuldade com a língua. Ela também diz o tempo inteiro, essa é a minha língua, mas não é, né? É a mesma e não é ao mesmo tempo. Fala muito da relação que a gente tem com Portugal, nós brasileiros, né? Que é de parentesco, que é de familiaridade com a língua, com as nossas origens, etc., mas que é de distância ao mesmo tempo, né? Quer dizer, ela está ali, ela também vai descobrindo esse país, ao mesmo tempo que ela vai descobrindo a própria história, né? E aí, no final, a relação dela com Portugal
é outra também, né? Exatamente, assim, é uma coisa que eu acho que assim traduz um pouco a minha experiência, mas não só, assim, eu acho que de alguma forma é uma experiência mais universal mesmo, de ir se aproximando e de ir descobrindo mesmo essa cultura, os pontos que a gente tem em comum, os pontos em que a gente se distancia desse país, e eu acho que é um processo muito interessante, assim, olhar para isso, né? E acho que não é um processo natural, assim, acho que não temos essa tendência, assim, de buscar os nossos pontos de convergência, as pontes entre Brasil e Portugal, entre nós e os portugueses, assim. E é uma coisa que Matilde ela é forçada a fazer de um dia para o outro, assim, numa situação completamente inesperada e que é transformadora para ela, né? E de uma forma que, assim, acho que apesar de tudo, de uma forma muito positiva. Então, é uma experiência que transforma a vida dela. E você acha que esse estranhamento, falando agora da linguagem, né, esse estranhamento com o português de Portugal, isso se reflete na sua escrita? Você buscou refletir essa outra, acho que essa outra oralidade, porque a língua escrita é muito parecida, né, mas você conseguiu criar um ritmo ali que deixa claro para o leitor o estranhamento, né? Mesmo que não seja um livro com muitos diálogos, né? Existe muito um fluxo de consciência dessa personagem, né, que está sendo descrito. Você acha que isso te influenciou na escrita, literalmente? Totalmente, assim. Eu acho que esse foi talvez um dos maiores desafios do livro, que era justamente emular essa oralidade que não é a minha, né? Assim, e a isso, assim, eu devo muito à possibilidade de estar lá, né? Eu acho que não seria possível. Então, assim, a ideia e a minha tentativa no livro foi que, à medida que a narrativa vai se desenrolando, Matilde vai se tornando cada vez mais aportuguesada nas suas palavras, né? Na sua voz. E ela vai cada vez mais tendo conversas, acho que mais profundas e mais densas com os portugueses com quem ela tem que conviver, assim. Então, isso vai transformando a linguagem dela. E eu acho que é uma coisa que eu só consegui fazer, assim, ou pelo menos que eu tive confiança para me propor a fazer, a partir do momento que eu vivi exatamente isso, assim, de ir percebendo a minha oralidade também se transformando. Como eu falei, no final de 3 meses, eu já estava muito mais segura, e já estava, né, entendendo o que as pessoas estavam dizendo, assim. Então, acho que tem esse objetivo. Eu sempre li muito literatura portuguesa, assim, e foi a primeira vez que eu estive em Portugal, e eu senti esse estranhamento, né, porque, como você falou, eu acho que, assim, na língua escrita existem diferenças, mas elas não são tão óbvias e não são tantas, assim. E no momento que você está ali conversando com as pessoas, isso fica muito mais marcante. E isso também é uma forma de transformação para a Matilde, né? A Matilde, eu acho que é importante dizer também que ela é uma tradutora. Então, ela trabalha com idiomas, ela trabalha com a língua. E ela transita com muito conforto pelo inglês, pelo espanhol, até pelo francês. E aí, quando ela se depara com um outro português, aquilo é um estranhamento muito grande para ela. Então, à medida que ela vai transitando melhor nesse novo idioma, é uma forma de mostrar que ela também está se sentindo mais confortável nessa história, e nessas descobertas, nessas transformações. Então, o idioma serve também como um fio condutor. E ainda sobre a solidão da escrita, né, que a gente... O fato de você estar numa residência durante meses, né, fazendo da escrita o seu trabalho diário, né? Eu me lembro que acho que a Marguerite Duras, ela fala que da solidão da escrita, né? Sem ela, a escrita não se produz. E aí acho que ela está falando não só ela não está falando, na verdade, da solidão do escritor como um ser solitário, mas de uma solidão que é do ambiente da escrita, que ela é muito importante para quem escreve. Embora a gente saiba que de Clarice Lispector, né, que reza a lenda, ficava lá com a maquininha de escrever dela ainda no colo, totalmente alheia à algazarra dos 2 filhos, até o Villa-Lobos, que falava de um tal ouvido interior que ele teria, que todo mundo o pau podia estar quebrando, que ele estava ali compondo, né, ao piano. De uma maneira geral, esse ambiente, essa solidão do ambiente para quem escreve, ela é muito rica, né? Como é que foi isso para você e como é que você acha que isso se refletiu nesse livro? Eu acho que assim, é o mundo dos sonhos para qualquer autor, né? Ter a possibilidade de estar ali no lugar para escrever. Olha, a minha expectativa para você é que você escreva. E assim, é diferente do dia a dia, né? Que eu tenho um trabalho, né? Eu tenho
que bater ponto, e aí, assim, tem todas as preocupações, tem toda a rotina de casa, e ali eu fui com esse objetivo, assim. Então, eu acho que essa coisa de... Tem dois lados, eu acho, Daniela, assim. Tem um lado que é, assim, de poder se dedicar mais profundamente, que eu acho que isso é maravilhoso para um livro, porque a gente precisa dessa imersão, precisa vivenciar, precisa se aproximar das personagens, precisa estar ali pensando, ter o tempo de pensar assim, o que Matilde faria aqui? O que Matilde acharia disso? E no dia a dia, às vezes, isso se perde, né? No barulho do dia, no trânsito, a gente não consegue ter isso. Mas tem um outro lado também que eu acho que é a pressão, que eu acho que não é boa para nada, mas assim, é a mesma coisa. Eu estou aqui para escrever um livro, e se eu não escrever, assim, o que vai acontecer se não nascer um livro daqui, né? Como que eu vou embora daqui a 3 meses sem nada? Então, acho que o desafio é encontrar esse equilíbrio, assim. Mas para mim a minha experiência foi muito mais positiva, de construir uma rotina, assim. A sensação que eu tenho é que antes dessa residência e depois eu escrevo sempre, assim, nas horas vagas, com a cabeça já meio exausta do dia ou do dia anterior, se eu for me propor escrever de dia. E ali não, assim, ali eu estava completamente imersa. Então, assim, inclusive foi um livro que ele foi escrito num processo diferente para mim, assim. Normalmente eu gosto de ter uma pesquisa maior, de fazer um planejamento, mas como eu falei, assim, eu tinha que chegar lá e começar a escrever. E fluiu mesmo assim. Outros livros não fluiriam para mim se eu tivesse que escrever sem ter o tempo de planejar, sem ter o tempo de pesquisa que eu estou acostumada a fazer. Para mim é importante. Mas esse livro eu cheguei lá e mergulhei na história da Matilde, naquele espaço, em Óbidos, e a coisa fluiu muito, assim. Então, acho que no final das contas a experiência foi muito positiva e se traduz também, assim. E era importante porque Matilde era uma pessoa solitária, né? Ela viajou para lá sozinha, assim. Ela deixou para trás os laços mais importantes, ou até então mais importantes, ela deixou para trás, e essa solidão também tinha que estar traduzida no livro. Então, acho que foi muito importante estar em terra estrangeira, estar em um lugar que não era o meu lugar, acordar com essa única preocupação. Assim, isso foi muito, muito rico para a experiência de construção do livro. Como leitora, me pareceu muito, muito claro esse reflexo dessa sua experiência numa terra estrangeira, numa cidade desconhecida, para a Matilde, né, para a personagem que você escreve. Eu acho que é muito perceptível a gente vai junto com ela nesses caminhos que você também está descobrindo e que você está, acho que essa experiência que, como você disse, você está emulando, né? Você disse que gostou da minha leitura, eu vou repetir, mas é porque eu gosto muito de ler trechos aqui nesses nossos encontros para revelar um pouco do livro sobre o que a gente está falando e dessas escritas, né? E acho que a gente já pode entrar um pouco nesses temas, na história da Matilde, nesses temas que atravessam o livro também, né? Lembrando que vocês podem fazer perguntas também, vocês podem participar dessa conversa, viu? Quando vocês quiserem, é só levantar o dedinho e que a gente tem um microfone para vocês. Tenho pensado muito na minha mãe. O mais difícil é saber que ela não pensa em mim e que provavelmente nunca mais vai pensar. Me parece que ficar por aqui é uma forma de aceitar o que ela definiu para a vida dela, uma mulher sem filhos, em busca de um antigo amor do passado. Digo isso sem mágoa nenhuma, sei que minha mãe me amou muito enquanto conseguiu, mas em algum momento ela deixou de ser. Ela foi absorvida por uma doença que talvez acorde verdades, mais do que esconda qualquer coisa. Uma doença precoce que tomou conta dela em uma velocidade impossível. Por que justo com ela? Uma coisa qualquer que a deixou presa em um passado em que eu não existia. Aqui eu também posso ser passado, o que me deixa ser alguém. Em todos esses anos, pensei que a conhecia. As características tão fortes que me despertavam respeito, admiração e a sensação de que nada naquela mulher combinava com um desistir. Mas foi exatamente isso. Ela desistiu do meu pai, desistiu da nossa família, desistiu desse lugar que, olhando do ângulo certo, tem qualquer coisa de sagrado. Ela simplesmente foi embora, como se aqueles dedos machucados não pudessem mais segurar coisa alguma, como se meu pai não tivesse direito a mim, só porque, em um dia comum, deixou de ser ele mesmo. Eu não diria, se me perguntassem, que minha mãe fugiria de qualquer coisa. Hoje eu perguntaria a ela por que não ficamos, mas minha mãe nunca me contou essa história. E também nunca me mostrou sua mão, a carne que, tenho certeza, nunca cicatrizou. Minha mãe, essa mulher que eu não sei mais e que não me sabe. E aqui você está falando dessa mãe que tem Alzheimer,
de um pai que também tem uma doença, né, que ela vai descobrir, e dessa personagem cuja existência também é atravessada por questões psíquicas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse tema da saúde mental, que eu acho que atravessa toda essa história, toda a sua narrativa. Eu acho que é o ponto central do livro, a questão da saúde mental. Assim, o João Maria, ele tem uma questão, e é o que define todo o destino, e que define o fato de Matilde nunca ter sabido dele e ele ter morrido sem ela saber. A Matilde é uma coisa também que tá dada desde o começo do livro. Ela tem síndrome do pânico, ela tem crise de ansiedade, e ela nunca soube dessa versão, dessa história, desse perfil do pai, assim. Então, inclusive, era uma coisa para ela que era uma coisa de estranhamento, assim, porque ela não reconhecia na mãe. No momento em que a narrativa se passa, a mãe já está, então, com o Alzheimer e não a reconhece mais, e, enfim, está presa num lugar do passado, mas a mãe nunca foi uma referência de instabilidade mental. E isso é uma questão muito grande para Matilde, de não se reconhecer no único vínculo familiar que ela tinha, e um incômodo mesmo, assim, de não saber lidar com essa doença ou com essas fragilidades psíquicas. E no momento em que ela chega em Portugal e descobre, então, esse pai que tem os mesmos ou talvez mais sintomas do que ela, isso é, de certa forma, muito duro, é muito difícil de descobrir, mas é também um reconhecimento. É o momento em que ela se encontra no livro, assim. Para mim, é o momento em que ela se percebe uma herança que é muito importante para ela. Ela entende de onde ela vem, né? E, assim, eu acho que o maior desafio do livro é tratar essa questão com respeito, né? Acho que a questão da saúde mental como um todo, assim, é um tema que me interessa, é um tema que já aparece no livro anterior de uma outra forma, e, assim, eu acho que a gente tem uma cultura e uma tendência de achar que as questões de saúde mental não são... que as pessoas que sofrem, né, de questões de saúde mental não têm uma versão válida do mundo, assim. E eu quis trazer justamente isso, assim, que a visão do João Maria, que a visão da Matilde, atravessadas por essas fragilidades, atravessadas por essas doenças mentais, também são muito interessantes, também, às vezes, até mais interessantes do que as pessoas que a gente diz que são as pessoas normais, né? Só que o meu maior desafio era tratar isso com respeito, tratar isso, assim, com um vínculo com a realidade, e, assim, nesse ponto, eu tenho que agradecer muito a parceria com um psiquiatra, que é o Hélio Lauar. Eu fazia consultas para a Matilde. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque tem passagens aqui que eu ficava me perguntando. Tenho certeza que ela fez uma pesquisa diretamente com algum psiquiatra, porque, realmente, a maneira como você descreve é como alguém que olha de dentro desse diagnóstico, né? Sim, isso é muito importante para mim, assim, ainda que seja ficção e que a gente tenha, né, uma licença poética para tratar da forma que a gente quiser, assim, eu acho que a questão da saúde mental, inclusive por ser uma coisa que é alvo de muito preconceito e de muito pouco conhecimento, eu queria tratar isso com a maior verossimilhança possível. E aí, então, eu fazia mesmo as consultas, assim, para a Matilde. A gente sentava e traçava o perfil dela, traçava quais seriam as respostas possíveis, quais seriam os sintomas que se encaixariam ali. Isso tudo foi muito importante para a construção dela e do João Maria, assim, desse diagnóstico que foi desenhado mesmo junto com o especialista. É claro que, em alguns momentos, assim, eu decidi ir por outro caminho. Não, Matilde... Talvez ela não faria isso, mas aqui eu preciso que ela faça. Mas, de forma geral, ela tem mesmo, assim, diagnóstico psiquiátrico definido e tratamento psiquiátrico desenhado também, assim, dentro da minha cabeça, sabe? E a maneira como você fala, por exemplo, do Alzheimer da mãe é muito delicado, é muito sensível. E, mais do que isso, né, em alguns momentos, acho que você convida o leitor a olhar para esse diagnóstico sob uma outra perspectiva. Tomara, assim, eu acho que seria maravilhoso se isso pudesse acontecer. Claro, não é um livro de ciências médicas, não tem a menor pretensão, mas eu acho que são questões importantes, assim, eu acho que são questões que merecem um olhar mais atento, mais cuidadoso, assim, e, de novo, mais respeitoso.
Por isso que eu falei assim, que para mim a pesquisa é muito importante. Então, nesse livro eu não segui o caminho normal, eu cheguei em Portugal e comecei a escrever, mas depois, com um pouco mais de tempo, e com o tempo que a gente falou que eu precisei para esse livro estar pronto, foi uma longa pesquisa, assim, de todas essas questões, de todos esses pontos. Foi uma pesquisa cuidadosa mesmo para que isso se traduzisse no livro. É a maneira como a Matilde fala, né, ou pensa, ou se relaciona com o diagnóstico da mãe, essa mãe que ela adora e que não se lembra mais dela, né? Eu acho que é muito interessante quando você fala disso no livro, ou quando a Matilde fala disso no livro, porque é com muita dor. É a dor de uma filha que olha para essa mãe e sabe que a mãe não sabe quem ela é. Isso eu acho que é um ponto nevrálgico assim desse diagnóstico, né? A família sofre muito com esse esquecimento, né? E ao mesmo tempo a compreensão que a Matilde tem desse diagnóstico, que é muito profunda, né? Como ela aceita e como ela respeita esse diagnóstico e continua amando e respeitando essa mãe, sem que isso signifique que não dói muito, né? Perguntas? Ou eu posso avançar aqui? Posso? Vocês estão gostando das minhas perguntas? Tá bom, então vamos lá. Eu vou ler já que a gente falou de saúde mental, antes da gente passar, acho que a gente pode falar um pouquinho do próximo livro também, do livro anterior, que acabou sendo, né, o primeiro, enfim, nessa ordem que a gente falou. É um trecho que eu acho que ela define bem esse diagnóstico no caso da Matilde, né? Aí você me ajuda, acho que foi antes dela entrar no avião, não sei, mas vamos lá. As coisas ainda vão piorar. Faltando 2 dias, 1 dia, algumas horas, eu vou ser uma sombra. Só a lembrança da mulher que costumo ser nos dias normais. A ansiedade, o horror tomando conta de mim. O avião vai ser uma tortura. E a vida depois, isso eu já sei. É sempre igual, um estranho bem perto, os ombros se encostando, a briga muda pelo braço da poltrona, a aflição do tempo que não passa, o filme ruim à minha frente, a comida de isopor que nos fazem engolir. E tudo isso tão mundano, se comparado ao tamanho da minha angústia. E minha angústia meio ridícula, se comparada ao caos do resto do mundo. Quando ela já está antecipando o pânico que ela vai sentir ao entrar no avião para ir para Portugal, né? Que é esse mundo interior mesmo, de quem tem esse diagnóstico sabe disso. Então, é muito interessante como você encarna isso também na própria Matilde, né? Eu acho que a Matilde ela tem um benefício, e que talvez tenha sido uma escolha para me ajudar nessa narrativa, é que ela é muito analisada. Assim, ela tem muitos anos de terapia, de análise, de um acompanhamento psicológico, então ela já tem uma consciência, já tem uma clareza de como a mente dela funciona, assim. Então ela já sabe os passos que ela vai percorrer, mesmo que em algum momento ela saiba que ela vai perder o controle, ela já sabe disso, assim. Então ela já consegue se planejar para não estar no controle. E também, assim, acho que um outro ponto que conta é que ela é uma tradutora. Então, de alguma forma, ela se comunica muito bem. Então ela consegue, eu acho que colocar essa questão, essa ansiedade, esse pânico, os pequenos surtos, né? É claro que em algum momento isso vai saindo do controle, mas no começo ela consegue colocar isso de uma forma muito clara para o leitor, porque ela tem esse controle, ela tem esse diagnóstico, essa análise, ela já pensou muito sobre isso e já tratou isso, já foi uma questão muito grande na vida dela. Ainda é, né? Eu acho que no momento em que ela narra com quase 40 anos, ainda é uma questão, ainda é um problema, mas ela já percorreu um longo caminho, assim. Então ela consegue antever o que ela vai lidar, assim. E inclusive até com alguma ironia fina, assim, né? Ela fala assim, pô, eu estou aqui preocupada com o meu pânico e o mundo acabando, assim. Mas ela sabe que ela não tem controle sobre isso, que isso vai acontecer, que na hora que ela entrar no avião para saber a história de um pai que ela nem sabia que existia, para estar longe da mãe, que ainda que não a reconheça, é um ponto de segurança para ela. Para estar longe do namorado, ela sabe que aquilo vai ter um impacto na cabeça dela, assim. E ainda assim ela toma a decisão de ir, né? E eu acho interessante, você disse anteriormente, Marcela, que não é um livro sobre saúde mental, não é um livro escrito sobre de um psiquiatra, né, sobre isso, mas é justamente por ser literatura que a gente tem a capacidade, a condição, o caminho que você nos dá, né, a gente como leitor, de olhar para esses temas de uma maneira completamente humanizada.
né? Quer dizer, não é só como se comporta uma pessoa com síndrome do pânico quando ela vai entrar no avião. Isso aqui já é uma forma da gente sentir junto com a personagem. Eu acho que isso é uma das portas que a literatura abre. Quer dizer, existe sim, né, a forma técnica de falar, mas existe a experiência do leitor, que é muito mais humanizada, né? E eu acho que isso você... Que é o bonito da literatura, né? Em se tratando de qualquer tema, né? Quando é bem construída, são essas portas de percepção que a literatura, que a arte nos abre, né? Bom, eu queria mudar um pouquinho o rumo da prosa e falar do Nem Sinal de Asas, que foi seu livro anterior, que foi um livro super premiado, finalista, como eu disse anteriormente, de prêmios importantes, né? Alguns dos prêmios mais importantes no Brasil, que é um feito, né, Marcela? Vamos falar português, claro, é um feito incrível para um romance de estreia. E aí eu queria que você falasse um pouco como isso repercute em você. E aí também, já nessa resposta, fazer uma pergunta que eu adoro fazer para os autores quando eles lançam o segundo livro depois de uma estreia tão festejada, que é como escrever um segundo livro depois disso, né? Como lidar com a expectativa dos leitores, que você adquiriu ali talvez mais rapidamente do que imaginava, da crítica que você conquistou talvez mais rapidamente do que imaginava. Como é que foi isso tudo para você? O Nem Sinal de Asas, ele nasceu dessa necessidade, dessa urgência, assim. Então, eu acho que eu nunca pensei muito sobre o caminho dele, um pouco diferente do que vem acontecendo agora com o João Mário e Matilde, que já é um livro, né, que nasce em outro momento, assim, que eu vou falar um pouco, mas como o Nem Sinal de Asas ele nasceu dessa matéria de jornal que eu li e fiquei completamente obcecada, que era a história de uma mulher que morreu na Espanha, no apartamento, e o corpo só foi encontrado 5 anos depois, e aquilo assim me obcecou de uma forma que eu só pesquisava isso, eu só pensava nisso, e eu descobri que não era um caso isolado, e quando eu vi, eu estava escrevendo o livro, assim, então eu tive uma urgência de lançá-lo. Assim que ele ficou pronto, ao contrário do João Mário e Matilde, ele não teve um tempo de gaveta, ele não teve nada. Eu queria que aquele livro saísse, assim, eu queria que essa história fosse contada. E, obviamente, assim, eu não esperava essa repercussão. Claro que assim, foi muito legal, né? Eu acho que a gente quer ser lido, assim, a gente escreve para ser lido. E eu acho que prêmio, indicação, né, lista de finalista de prêmio, é uma coisa muito controversa, porque é sempre um recorte, tem sempre gente muito boa ficando de fora, assim, depende muito do que os jurados estão procurando no momento, mas ainda é uma coisa que pauta muito a leitura no Brasil, assim. Então é óbvio que isso trouxe mais leitores e é óbvio que isso é maravilhoso, né? Então assim, foi completamente inesperado mesmo, assim, eu não tinha a dimensão de que isso pudesse acontecer, não tinha essa expectativa. Aconteceu, foi maravilhoso. Eu acho que assim, o livro realmente alcançou muito mais leitores do que eu imaginava. Assim, ele foi lançado por uma editora independente, com uma tiragem inicial super pequena, e a gente teve que reimprimir. Isso tudo foi muito importante, assim. E eu acho que, por sorte, o João Mário e Matilde já estava contratado antes disso. Porque eu acho que, se ele não tivesse contratado, ia ter me dado um medo maior, assim. Me deu um medo, muito medo. Minha mãe está aí, ela pode falar. Assim, eu não queria lançar mais. Depois do contrato assinado, eu falei assim, não vou lançar, vamos cancelar, não quero, deixo para lá. Mas, assim, como ele já estava contratado, a editora já tinha lido, já tinha gostado antes dessa história toda, me deu uma segurança maior, assim. Mas é isso, né? Sempre vem uma expectativa. E agora? Como é que vai ser? Será que as pessoas vão gostar? Será que, né, as pessoas estão com uma expectativa? E são livros muito diferentes, assim. Ainda que eu acho que eles tenham pontos em comum, assim, principalmente na construção das protagonistas, eles têm uma linguagem muito diferente, têm um tema muito diferente, assim. Então, claro, tem uma insegurança, né? Mas eu acho que essa convergência de fatores, o fato de ele já estar pronto para sair, assim, já estava na editora, me deu uma segurança maior. E agora eu estou escrevendo e aí eu estou completamente apavorada. Assim, agora eu estou em pânico total, eu não gosto nem de pensar no assunto. O que não aconteceu
antes do segundo está acontecendo no Exatamente. terceiro. Até porque os seus 2 primeiros, como eles foram uma escrita meio que simultânea, com algumas pausas, né? Sim, sim. Talvez seja por isso. Isso, agora esse que começou depois de tudo, assim, eu comecei a trabalhar nele tem uns 2, 3 meses, talvez. Ele eu não gosto de pensar no assunto, não. Assim, no momento de lançar, no momento mais de um mandar. romance. É mais um romance. E que também com uma protagonista feminina forte, assim? Não, assim, sim, mas na verdade ele é um romance sobre saúde mental, essencialmente, mas ele tem 4 narradores. Então, assim, são 4 vozes, 3 femininas, mas acho que o protagonismo se divide entre esses 4 narradores de uma forma bem equilibrada, assim. E todos são atravessados pela questão da loucura, especificamente. Assim, eles moram num vilarejo no interior de Minas Gerais e tem ali a fama de que o vento enlouquece as pessoas. Então, são 4 versões de pessoas enlouquecidas pelo vento. E aí, mas assim, está ainda num estágio bem inicial e coberto de pavor e insegurança. Mas esse é o problema bom, né? E eu acho que faz parte. Assim, eu acho que eu estava conversando com uma amiga que está começando agora a escrever o segundo livro, e eu acho que a gente vai ter isso para sempre. Assim, eu acho que é uma coisa que vai nos acompanhar, essa insegurança. Eu acho que ela é boa para a gente ter uma certa crítica, para a gente, né, chamar o outro para ler antes de publicar, até para assim, nos olharmos com um olhar mais crítico mesmo e exigente. Eu acho que isso é importante também. Eu acho que não deixar o sucesso ou qualquer índice, qualquer sinal de sucesso ou micro-sucesso subir a cabeça, porque eu acho que isso é importante para o escritor, assim, nesse trabalho, que é um trabalho muito minucioso, né, de lapidar o texto ali todo dia. Precisa desse cuidado, precisa desse incômodo, dessa insegurança. Eu não acredito muito nisso, de que o escritor sofre para escrever, de que dói escrever, de que né, aquele escritor que está ali miserável dentro do quarto. E eu não acredito muito nisso, mas eu acredito muito nisso, assim, de ter esse desconforto, assim, de ter uma cobrança, de saber a importância de olhar para o texto com muito cuidado, muitas e muitas e muitas vezes, e assim, de que é um processo longo, de que é um processo, de alguma forma, que exige uma doação que é profunda, assim. Você falou do primeiro livro, né, o Nem Sinal de Asas, que surge a partir de uma notícia de jornal da morte dessa mulher cujo corpo só foi encontrado 5 anos depois, né? E que é uma história real, a gente sabe, e que isso produziu em você o desejo, mais do que isso, a necessidade, né, de escrever esse livro. Já havia... Estou perguntando isso porque você é uma escritora jovem, né? Quer dizer, é ali que nasceu o desejo de escrever um livro, ou você estava esperando alguma coisa que te desse esse start, mas o desejo de ser uma escritora já existia, já era bem anterior a isso? Não, teve o Sobre Pessoas Normais, né, que foi em 2016, que foi um livro de contos. Assim. Eu gosto muito da forma como ele nasceu, que eu acho que foi a primeira vez que eu me vi como uma escritora. Assim. Eu estava fazendo a especialização com o Assis Brasil, em Porto Alegre, que é uma oficina muito tradicional, já tem mais de 30 anos, e eu estava lá, eu ia para Porto Alegre, e eu amava, assim, amava as aulas, amava o fato de ele ler o nosso trabalho, e ele é super generoso, mas, assim, ao mesmo tempo super atencioso, então ele marcava as coisas no texto. Eu nunca tinha tido isso, assim. E aí, quando foi a última aula, eu estava muito desesperada que eu não ia mais ter, né, uma pessoa para ver o que eu estava escrevendo. E aí eu fui conversar com ele para ver se ele não, sei lá, se a gente não podia pensar um formato de uma orientação particular. E ele me perguntou: mas você está escrevendo um livro? Porque se você tiver aí, eu vou lendo. Aí eu respondi que estava. E aí eu saí de lá e não estava, assim, eu não tinha nenhum plano. E aí eu saí de lá, então falei: bom, agora eu já falei para o Assis que eu estou escrevendo um livro, então agora eu estou. E aí a coletânea de contos veio daí, assim. Mas eu sempre tive uma vontade de ir para a narrativa longa, assim, que eu acho que para mim é um desafio maior. Eu vim da publicidade, então acho que assim a narrativa curta me sai mais naturalmente, é um processo mais fácil, assim. Eu acho que o desafio de construir essas personagens que vão te acompanhar por mais tempo e essa narrativa que precisa de um mergulho maior sempre me interessou, assim. Então eu já tinha alguns romances começados, sabe? Eu já tinha alguns projetos, ainda estão ali, espero que um dia eu volte a eles. E acho que sempre foi um plano, assim, sabe? Mas a primeira vez, de fato, que eu falei em voz alta, eu sou uma autora, foi quando foi em 2016, assim. Mas acho que
é um longo caminho também, né? Assim, passar desse processo até uma publicação, até uma publicação de contos, até uma publicação de um romance. Assim, eu acho que foi um processo de amadurecimento que também foi importante. Assim. E essa história que te provocou o primeiro romance, você falou da pesquisa do João Maria Matilde, que aí você fez uma pesquisa de saúde mental que provavelmente também já desembocou aí nesse terceiro romance que você está escrevendo, né, que já te provocou alguma coisa, imagino eu. Como é que foi, a partir dessa notícia que você leu no jornal, se não me engano é O País, né? Uma matéria escrita por uma jornalista, uma pessoa real, aquela era a história de uma pessoa real. A partir daí, como é que você construiu a sua protagonista? Essa pesquisa continuou a partir dessa história que te provocou, a sua própria história? Acho que foram coincidências muito felizes também. Assim. Eu li a matéria e, além de ficar obcecada pela história, eu fiquei encantada com a matéria. Assim. A matéria é da Sílvia Pontevedra, que é uma jornalista espanhola, e é linda, é muito sensível. Assim. Ela conta essa história, é praticamente um conto, a forma como ela conta. Assim. E eu achei aquilo muito bonito, mas, né, ao mesmo tempo, terrível, essa possibilidade de se morrer sozinha num apartamento. E que é mais frequente do que a gente imagina. É mais né? frequente, assim, e ninguém notar a sua ausência por 5 anos. E logo, assim, foi muito rápido, eu decidi que transformaria isso num livro. A ideia inicial era um conto, mas eu percebi que a coisa cresceu muito, assim, e logo virou um livro. E a primeira coisa que eu fiz foi falar com ela. Mandei um e-mail para a Sílvia para contar que a história dela tinha me inspirado em escrever um romance. E aí foi uma grata surpresa, assim, que ela me respondeu super empolgada, querendo saber se eu precisava de mais informações. E aí ela voltou à cidade para pegar mais fotos, para conversar com as pessoas, para conversar com os vizinhos, já um tempo depois, né, assim, do que tinha acontecido. E aí ela ia me respondendo, eu tinha dúvidas muito práticas, assim, tipo assim, gente, mas e a caixa de correio dessa mulher, assim, né? 5 anos. Como alguém desaparece por 5 anos e ninguém se dá conta, né? E ela foi então o primeiro passo foi justamente a Sílvia me alimentando com essas dúvidas práticas, assim mesmo. Eu perguntava, mas Sílvia, e aí? Não deu cheiro, né, assim, do corpo? E aí ela me explicava que o corpo não entrou em estado de putrefação, mas ele entrou em estado de mumificação, por uma conjunção assim da temperatura do prédio, ela que era uma pessoa magra e tinha pouca gordura no corpo. Enfim, ela foi me dando essas respostas que eu acho que assim, eu jamais encontraria e que não são, obviamente, a essência do livro, mas que são importantes, porque o leitor também fica com essas dúvidas, né? E, a partir daí, também, antes de começar a escrever, eu tive longas pesquisas assim, de outros temas. Eu decidi que a minha protagonista seria uma cuidadora de idosos. Então, eu fiz um curso de cuidadora de idosos antes de sentar e escrever. Passei por todo esse processo de pesquisa. Assim. Mas sempre tive muito claro que a matéria era só o ponto de partida. Porque é justamente isso, assim, tudo o que a gente sabe dessa mulher que inspirou a matéria, que é a Rosário, é o que aconteceu depois, assim, é a morte dela, e a gente sabe que ela não tem ninguém, mas a gente não sabe do antes, a gente não sabe por que ela não tem ninguém, a gente não sabe por que ela é sozinha, porque não tem ninguém para contar essa história. Então, eu sempre soube que seria ficção, assim, que seria uma personagem que eu criaria apenas inspirada nessa notícia, assim. E acho que foi a parte mais gostosa do livro, que é justamente construir esse universo que é muito distante de mim, assim, de pensar uma pessoa que é tão solitária a ponto de morrer sozinha num apartamento e passarem-se 5 anos sem que alguém dê falta dela. E aí é uma construção completamente ficcional. Assim, a Anja, que é a protagonista, ela não tem vínculo nenhum. Não tem nada a ver com a história da mulher. Com a história, não. Foi só um assim. gatilho mesmo para a sua história. Exatamente. Nem Sinal de Asas me parece que é a história de uma profunda solidão, e João Maria Matilde já é uma viagem de descoberta, né? Das suas origens, da sua história. E, ao mesmo tempo, são 2 personagens femininas que me parece que habitam, elas vivem bem com um certo grau de solidão. Elas precisam disso até um certo ponto, né? Acho que isso atravessa essas 2 mulheres, assim, se eu tivesse que fazer algum paralelo. A gente está caminhando para o final da nossa prosa. Quero só, se alguém tiver alguma pergunta, temos alguns minutos ainda. E eu queria te perguntar, Marcela, interessante, assim, eu adoro ouvir esses processos de
de criação dos livros, acho que todo mundo gosta também, né? Porque até para o próprio autor os processos mudam, né? E me parece que você faz um trabalho, se eu não soubesse que você é publicitário, eu diria até que você é jornalista, né? Tamanho o seu amor pela pesquisa, né? Mas é quase como se você fizesse, junto com a pesquisa, um laboratório, né? Quer dizer, você falou aí do curso de cuidadora de idosos, você estava numa cidade, num outro país, vivendo muitas das experiências que a sua personagem vive, né? Então, acho que seu processo é bem profundo, né? Você precisa de uma experiência para escrever as suas histórias também, né? Eu acho que isso passa também por uma questão que, para mim, é muito importante, que é a construção da personagem. Assim. Eu acho que o livro, para mim, ele sempre vem dessa personagem. Assim, eu acredito muito nisso, sabe? Pensa lá no Fitzgerald, que falava, né, que o personagem é a trama é o personagem. E bom, eu acho, isso, né? É maravilhoso. Assim, eu acho que se tem alguma coisa que se aproxima de uma verdade absoluta na literatura, que é tudo sempre, né, tudo tão subjetivo, é isso, assim, pelo menos para mim. E eu acho que o processo de construção de um personagem não tem como ser raso ou como ser apenas intuitivo. É claro que a intuição é importante, é claro que a gente tem que, né, sim, é arte, de alguma forma, de outra literatura também é um processo criativo, artístico. Mas eu acho que o leitor espera, mesmo que inconscientemente, personagens que sejam complexos, que sejam verossímeis, que se contradigam, que, assim, que de repente a gente está lendo e fala assim, não acredito que ela fez isso. Assim, eu acho que ninguém quer ler personagens perfeitos ou completamente dentro do que a gente espera. Assim. E, para mim, essa construção ela vai passar sempre por isso que você está chamando de laboratório mesmo, que é assim, que é um mergulho, né, nessas pessoas, assim. E eu acho que aí volta um pouco no que você falou da solidão, né? Durante anos fica ali eu e Matilde ou eu e Anja, só nós duas num processo muito intenso, assim, de pensar quem é essa pessoa, como que ela vai reagir, como que ela vai se colocar no mundo, como que ela vai responder aos estímulos do outro, assim. E eu só consigo né? Eu acho que cada autor funciona de uma forma, mas eu só consigo ter confiança para contar uma história no momento em que eu estou confiante de que aquela personagem está redonda ali, que ela foi construída e que ela tem nuances e que ela tem contradições, que ela tem as idiosincrasias dela. Bacana, quer dizer, para você é tudo parte da personagem. 100%, assim, sem dúvida. Interessante. Bom, Nem Sinal de Asa sai pela Patuá, João Maria Matilde pela Autêntica. Você tá inaugurando esse selo aí, Sim, Autêntica Contemporânea? Sim, muito orgulho desse processo. Assim, Autêntica Contemporânea começou esse ano, né, o selo de literatura contemporânea da editora Autêntica, e aí foram lançados 4 livros no começo. Assim, o João Maria Matilde foi um deles, super bem acompanhado, livros maravilhosos, assim, e agora já acho que o catálogo já está com 8 ou 9, mas assim com uma curadoria super cuidadosa e essa proposta mesmo de expandir o conhecimento do leitor para a literatura que está sendo feita hoje, assim, que eu acho que é super importante, né? Ficção contemporânea, que está sendo feita hoje, assim, que eu acho que é uma necessidade, né? A gente ter outras editoras, ter outros pontos de vista para a gente ler coisa diferente, assim. Então, para mim foi uma super honra estar nesse selo e estar aí nessa inauguração da editora. Marcela Dantes, prazer ter essa conversa prazer com você. Um prazer ler seu livro, João Maria Matilde, que está aqui. Temos uma perguntinha ali do Rogério, enquanto o microfone vai até ele, lembrando que a gente tem sessão de autógrafos com a autora, logo depois desse bate-papo. Marcelo já trouxe aqui os livros dela. Vamos lá. Um prazer te ouvir, Marcela. Gostei muito de partilhar, né, desse momento com você, com a Dani. Eu queria que você refletisse um pouco sobre essa presença tão vigorosa, tão importante das vozes femininas na cena literária brasileira contemporânea, porque isso é novo, não é? Isso é um fato, isto é novo, é recente. E se a gente fosse citar aqui as excelentes autoras de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, da Bahia, nós vamos gastar um tempo, porque são muitas, né? E muito criativas, muito interessantes. Eu queria uma reflexão sua sobre a cena
literária contemporânea no nosso país, com uma reflexão especial aí sobre o surgimento e a consolidação de vozes tão potentes, né, dessas escritoras que estão surgindo. Lembrando aqui que a autêntica... Primeiro, a autêntica é de uma mulher, né? Essa belíssima editora que é Rejane Dias. E a autêntica contemporânea tem como curadora a nossa queridíssima Anelisa Ribeiro, né? Que já esteve aqui com a gente. Que já esteve aqui com a gente e que tem como assistente a Rafaela. Enfim, isso tudo é importante que a gente fale cada vez mais, né? Para que as pessoas entendam que tem coisas novas no ar, né? E que são muito boas, que enchem o coração da gente de alegria e de esperança. Eu queria uma reflexão sua. Ainda bem que você fez essa pergunta no final, Rogério, senão eu ia ficar o tempo inteiro falando disso, assim, porque esse assunto é muito importante para mim, assim. Primeiro, acho que, enquanto, né, autora, eu só posso ter muita alegria de estar vivendo e vivenciando esse momento, assim, de poder assistir de um lugar muito privilegiado essas vozes que estão, não sei se surgindo, mas assim, sendo ouvidas, né, finalmente sendo ouvidas, porque eu acho que as mulheres estão aí há tempos tentando e produzindo coisa muito boa, mas a gente sabe que, né, a crítica, o recorte das editoras, o recorte dos prêmios, ele sempre foi muito direcionado para os autores homens, assim. Então, é muito bom ver esse ponto de virada. Eu acho que isso está acontecendo num momento muito importante, assim, e a gente finalmente está tendo a oportunidade de ler o mundo visto pelas mulheres, né? Porque eu acho que a nossa leitura sempre foi pautada pelos homens. Eu acho que se cada um de nós aqui for olhar a nossa estante, ainda a gente vai ter muito mais autores homens do que autoras mulheres, e isso, de certa forma, pauta a nossa visão de mundo. Se a gente só está lendo o que os homens estão vendo, a gente está construindo a nossa referência também com o que os homens estão escrevendo. E, felizmente, isso está mudando, assim. Eu acho que, voltando um pouco na história lá do Jabuti, assim, eu fui a única finalista mulher e eu fiz questão de dizer o tempo todo que eu estava ali representando todas as mulheres que tinham escrito no mesmo ano que eu livros maravilhosos, assim. Então, assim, ainda é uma questão, né? Eram 5 finalistas, então eram 4 homens e uma mulher. Acho que ainda há algo para ser olhado aí, mas eu acho que finalmente as pessoas primeiro estão se dando conta de que isso foi um problema, de que isso é um problema. As pessoas estão falando disso, porque também durante muito tempo, né, não se podia dizer, não, como assim, isso é coisa da sua cabeça, a gente lê o que a gente tiver que ler. Então, as pessoas estão falando, e eu acho que as mulheres elas estão se sentindo também mais confiantes para se colocar no mundo, para se colocar, para enviar os seus livros para as editoras. E a gente tem aí, como você mesmo falou, a Rejane, a Anelisa e a Rafaela Lamas fazendo esse trabalho lindo na Autêntica, e assim, não é um selo para mulheres, longe disso, mas eu sei que é uma preocupação delas, como tem sido uma preocupação de muitas editoras, e o que a gente tem de resultado disso é a oportunidade de ler livros maravilhosos. Assim, eu, pessoalmente, como leitora, tenho tomado esse cuidado, assim, de ler mulheres. É óbvio que tem um ou outro livro que eu quero muito ler de um autor homem, mas assim, tem que ser um que eu quero ler muito para poder passar na frente das autoras que eu estou lendo, e só me surpreendendo. Assim, eu poderia ficar aqui falando nomes por horas, porque a qualidade do que as mulheres estão produzindo no mundo, mas assim, eu acho que eu tenho lido muita literatura brasileira contemporânea feita por autoras mulheres e assim, livros incríveis, transformadores e que tem que chegar cada vez a mais gente. Então, é muito bom que isso esteja acontecendo, assim, e eu me sinto muito honrada de estar vivenciando esse momento e ter a oportunidade de trocar com essas autoras também, porque eu acho que uma das coisas bonitas que estão acontecendo em decorrência disso é que a gente tem se aproximado, as autoras, conversado, se lido, né, se colocando como leitora beta uma da outra. Então, está um espaço muito agradável de se estar, assim. A atenção do mercado, né, acho que as autoras tem a ver com um momento planetário. Sim. Não é nem do Brasil, não é nem da literatura. Eu acho que, como você disse, sempre houve autoras mulheres, mas eu acho que hoje o mercado olha para elas, né? Tem que olhar para elas, né? E isso gera uma cena
Acho que isso que você está falando, né? Acho que quando, para mim, a gente percebe que quando um homem escreve, ele escreve. Quando uma mulher escreve, ela traz uma cena, ela traz um olhar para uma cena junto com ela, porque é algo novo, né? Sim. Então isso gera um movimento que é muito interessante, não só na literatura, né? Mas que na literatura eu acho que é muito perceptível. E acho que é uma transformação do olhar também, que é um exercício que a gente precisa fazer, assim. Então, durante muito tempo a gente ouvia aí a literatura feminina, mas a outra literatura nunca foi a literatura masculina, né? Então, assim, porque é apenas literatura, estamos todos escrevendo, assim, e é um exercício diário que a gente tem que fazer para entender essa desigualdade, esse desequilíbrio, e para corrigir isso, assim. E finalmente eu acho que a gente sente que isso está acontecendo, assim. Eu me lembro que, no início da minha carreira de jornalista, entrevistando autoras, quando ninguém falava disso, né, lá se vão 30 anos de jornalismo, eu me lembro várias vezes perguntar para autoras como Lia Luft, me lembro de ter entrevistado a Nélida também, e a todas elas sempre incomodou esse... Não é uma novidade da nossa geração. Essas mulheres já se incomodavam com o rótulo de literatura feminina, né? É porque elas não eram tão ouvidas, não eram tão numerosas como hoje, né? Então, Exatamente. acho que, de fato, a gente consegue mudar os paradigmas, né? Que a gente faça por elas, né, agora, porque elas o legado que elas nós, nos deixaram, assim, não tem preço, né? Eu sempre gosto de me reportar as que vieram antes, para não parecer que é uma cena... Claro. A gente tem uma cena, talvez, né? Mas a criação, no âmbito da literatura, da música, as mulheres sempre estavam lá. Sempre. Né? Bom, foi um prazer conversar com você de novo. Mais uma vez, obrigada pela conversa. Obrigada a vocês, né, que vieram aqui presencialmente. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo depois no YouTube. Lembrando que Marcela Dantes agora autografa os livros. E lembrando que esse é um encontro mensal aqui no Ponteio, esse projeto maravilhoso da Academia Mineira de Letras e do Ponteio Lar Shopping, que acontece sempre num sábado. Vocês que estão aí no café nos ouvindo à distância, podem voltar no mês que vem. A nossa programação é no dia 24 de setembro, um sábado à tarde, às 5 da tarde, com a Ana Cecília Carvalho. Obrigada a todos e a todas, e até o próximo encontro. Obrigada, Marcela. Obrigada a você, obrigada a todo mundo, gente.